Meu nome é Márcia Ernesto, sou professora do Departamento de Geofísica do IAGE-USP. Minha formação básica é em Física e eu me formei em 1973. Naquela época eu já era professora da rede estadual de ensino aqui no estado de São Paulo. Como formada em Física, eu queria ter uma atividade um pouco mais voltada à aplicação daquilo que eu aprendi. Eu não queria ser professor, é muito bom, mas eu não queria apenas fazer isso, né? Então eu estava procurando alguma coisa diferente, complementar a minha formação de alguma forma. No meu último ano de faculdade, nós tínhamos sempre no mês de outubro uma atividade chamada Semana de Estudos. Eu estudei na Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. E nessa semana de estudos foi convidado o professor Humberto Cordani, que era professor aqui do Instituto de Geociências da Universidade de São Paulo, e que passou a fazer parte do então recém-criado Departamento de Geofísica. As atividades do departamento estavam se iniciando porque a departamentalização do IAG ocorreu em 1972. Acabamos de comemorar 50 anos dessa reestruturação, ou a estruturação do IAG. E ele então foi fazer uma palestra anunciando a criação da pós-graduação em Geofísica, que até então pouco se sabia aqui no Brasil todo, pouca atividade se tinha nessa área. E ele falou exatamente sobre tectônica de placas, né, e como o magnetismo das rochas contribuiu para essa atividade, né, como é que se aplicava isso. Eu fiquei maravilhada com esse assunto. Eu estava exatamente pensando em fazer um novo curso de graduação. Pensei, acho que eu vou estudar geologia, porque é alguma coisa mais aplicada, né? E aí, nessa palestra, eu percebi que nesse assunto tinha exatamente a confluência dessas duas áreas, a física e a geologia. E aí eu me decidi, é isso que eu quero fazer. Então eu vi a IAG, na verdade vi, mas o IAG funcionava lá no Parque do Estado, na Água Funda. Eram poucas pessoas, o departamento estava em formação, estava contratando gente, poucos alunos, e eu então fui buscar a oportunidade de fazer pós-graduação aqui no IAG. E eu iniciei isso em 1974. Fui aceita para o programa de mestrado, comecei minhas atividades, me formei no mestrado em 1978. Naquela época o mestrado era muito mais longo do que agora, né? A duração era 4 anos, era quase que um doutorado. Então eu costumo dizer que eu fiz até 2 doutorados, porque depois entrei no programa de doutorado, que eu concluí em 1985. Em 1978 eu fui contratada para fazer parte do Departamento de Geofísica. Então fui contratada ainda como auxiliar de ensino, que é uma categoria que não existe mais na universidade, né? Agora o ingresso é para quem tem doutorado e em alguns casos, quando não há essa formação de profissionais, então ainda se contrata como mestre, né? Naquela época eu ingressei como auxiliar de ensino, mas em maio defendi meu mestrado e já mudei de categoria. Então eu estou na atividade como professora do Departamento de Geofísica desde 1978, ou seja, vou completar agora, no final de fevereiro, 45 anos de atividade aqui. Eu peguei uma fase em que o departamento todo estava em formação, né? As diversas áreas que vieram compor o departamento, as atividades daquela época. Então, como eu disse, estavam sendo contratados professores estrangeiros, porque não tinha as especialidades no Brasil. Então eu passei a fazer parte do laboratório de paleomagnetismo, né, que é esse estudo das rochas aplicado a
estudos tectônicos, né, estudo do movimento dos continentes, mas também estudos do campo magnético da Terra. A geofísica era absolutamente desconhecida, né, da maioria. Eu mesma vim para a geofísica por acaso, porque eu tive a sorte de ouvir uma palestra de um professor que me interessou e veio então buscando a pós-graduação. Então, no país todo eram pouquíssimas profissionais, pouquíssimas pessoas, né, trabalhando nisso, estudando, poucos grupos de pesquisa. Então foi muito importante a criação deste departamento, dessas atividades no IAG, que logo evoluíram muito bem, e até o IAG se torna hoje uma referência nacional e internacional em geofísica, porque as atividades agora são muito abrangentes, né, embora tenha um grupo restrito de pesquisadores e docentes. Se tratando de um departamento de informação, laboratórios de pesquisa sendo formados, com muito custo, porque dinheiro para pesquisa havia pouquíssimo, né? Pouquíssimo. Então disputava-se muito o pouco dinheiro que tínhamos a FAPESP já fornecendo algum financiamento maior para pesquisa, depois o CNPq também com algum dinheiro mais restrito, mas para se montar um bom laboratório de pesquisa com equipamentos de ponta, com a infraestrutura necessária, é muito dinheiro, porque os equipamentos são todos importados, e naquela época nós tínhamos também um dólar muito desfavorável. Ganhava-se pouco também, hein? Vou fazer até um comentário. Depois do meu doutorado, que foi em 1985, eu saí para o pós-doutorado e eu lembro muito bem que a conversão do meu salário, tirando algumas despesas, para enviar para o exterior, para eu me manter lá, dava $600, gente. Ou seja, para vocês terem uma ideia assim, de o que representava o nosso dinheiro naquela época. Então era um esforço muito grande para se montar um laboratório com equipamentos que permitisse que a gente fizesse pesquisas competitivas no panorama internacional. Mas nós tínhamos um equipamento, um dos equipamentos muito importantes, não eram poucos, mas era um magnetômetro, que é o que mede a magnetização das rochas, né? As rochas têm uma magnetização, tem minerais chamados ferromagnéticos, porque eles têm a propriedade de gravar a magnetização quando a rocha se forma. E essa magnetização permanece milhões ou até bilhões de anos, se a rocha não sofrer nenhuma alteração posterior. Então, esse era um equipamento crucial, era o que existia na época. Imagina que era um equipamento que fazia medidas de uma forma muito... Ele tinha pouca sensibilidade, então as medidas eram muito lentas e o resultado não saía da forma digital como a gente conhece hoje, né? Vamos lembrar que isso que eu estou contando se refere a uma época que não existia computadores pessoais, né? Hoje em dia todo mundo carrega um embaixo do braço, até um telefone celular tem capacidade de processar dados muito maior do que nós tínhamos. Tudo era feito manualmente, então nós tínhamos o registro dos dados e esses dados saíam numa impressora, que na verdade não era uma impressora. Então o computador antigo que existia, ele processava a informação e jogava numa impressora, mas não era uma impressora, era um teletipo, né? E os dados saíam gravados numa fita de teletipo, que é uma fita toda perfuradinha, e saía em papel. E aí, esse registro em papel, então nós tínhamos que copiar para as nossas tabelas, fazer os cálculos manualmente. É muito diferente. Quando eu conto isso para os alunos hoje em dia, como é que
se trabalhava naquela época é inacreditável, né? Hoje em dia nós temos equipamentos totalmente automatizados. Você coloca um pedacinho de amostra ali, ele vai medir, ele vai fazer todo o procedimento necessário, te dá um resultado ali gravado em disco, e depois outros programas associados vão fazer outros processamentos, imprimir gráficos, ou seja, é incomparável, né? Era um trabalho muito, diria até rudimentar, levava até 1 hora inteira para se medir uma espécie, um pedacinho da amostra de rocha. E lembrando que para se fazer um trabalho de paleomagnetismo, que eu já vou passar a explicar o que nós precisamos de centenas desses pedacinhos de rocha. Então era um trabalho que levava muito tempo, necessitava a presença física do operador naqueles equipamentos ali dedicados àquele trabalho, e muitas horas. Então também para se obter um bom resultado era um trabalho de bastante tempo. O nosso laboratório, então, começando a duras penas, né? Aliás, queria também mencionar que esse equipamento nosso, esse magnetômetro, que quando soltava o resultado fazia um barulhão, né? Talvez as pessoas que vão ouvir esse depoimento não tenham ideia do que seja um teletipo. Teletipo era o que passava, transmitia informações no passado. Então aquela fitinha, quando estava sendo impressa e o resultado impresso em papel, fazia um barulhão. Então nós vivíamos no barulho também, né? Hoje em dia os dados são digitais, são guardados em disco, depois imprime se quiser, né? Enfim, é outra realidade. Mas esse magnetômetro, que era crucial, quando ele dava problema, também era um equipamento inglês, difícil de ser de manutenção. O problema não era tanto o equipamento em si, o magnetômetro, mas o computador que estava acoplado a ele, não é? Que era uma caixa grande assim, que você não podia, difícil de programar, porque era uma linguagem muito particular. Quando aquele dava problema, naquelas placas internas, aqueles montes de componentes eletrônicos, tínhamos que chamar alguém especializado. Havia um profissional que vinha até a América do Sul, conhecia esse equipamento, então ele dava atendimento para nós e dava atendimento no laboratório de Buenos Aires, que era um outro laboratório que foi montado um pouquinho antes do nosso. Então eram os dois laboratórios líderes na América do Sul, talvez na América Latina também. Então esse foi um começo difícil, todos se envolviam, né? Um pequeno grupo, mas todos se envolviam em tentar solucionar os problemas da melhor forma e fazer com que o laboratório se consolidasse, né? E crescesse e as pesquisas fossem melhorando, inclusive na sua qualidade. O laboratório de paleomagnetismo, ele tem esse nome porque ele estuda o magnetismo das rochas, e é paleo porque é um magnetismo antigo, não é? Vamos pensar que uma rocha tenha 100 milhões de anos, não é? Isso é antigo, então é um paleomagnetismo. Vamos estudar a magnetização dessas rochas. Então, a rocha, quando se forma, esses minerais magnéticos, que têm a capacidade de reter essa informação magnética, como se fosse um fóssil magnético, né? Então, se estiver na presença de um campo magnético e a Terra tem um campo magnético, então quando se forma, a rocha guarda essa informação, fica registrado a orientação do campo magnético nesse momento. Se
essa rocha, por causa do movimento das placas tectônicas, ela sai do lugar, né? Então se ela estava numa latitude mais alta, mais próxima do Polo Sul, por exemplo, e a placa caminha em direção ao Equador, a informação magnética da rocha vai contar para a gente que aquele local não estava ali naquela latitude baixa, estava numa latitude mais alta. Se também aquela placa fez algum movimento de rotação, também o vetor magnético, que vai girar junto, vai nos contar o que aconteceu com aquela placa, de que forma ela migrou. Então, esse é um dos estudos que se faz com essa informação registrada nas rochas. Esse é a base do paleomagnetismo. Essa sala blindada que nós conseguimos construir, ela foi pioneira, com certeza na América do Sul, talvez no Hemisfério Sul, acho que no Hemisfério Sul também. Então haviam algumas pelo país, aliás pela Europa e Estados Unidos, e na época existia um pesquisador americano que era especializado na construção dessas salas. Ele já havia construído algumas salas por aí afora, inclusive uma sala magnética no laboratório recém-criado em Berkeley, nos Estados Unidos. Em 1996, eu fui para fazer um estágio lá em Berkeley e o Gary Scott estava lá também. Tinha montado um laboratório recentemente. Contactei então, no meu regresso, contactei o Gary Scott para fazer o nosso projeto. Ele me fez um orçamento que eu apliquei à FAPESP, mas era um orçamento bastante caro para os nossos padrões. Houve uns atrasos aqui na construção do novo prédio, então no momento em que o ambiente já estava pronto para receber as instalações da sala blindada, isso já era 2001. E em 2001 aconteceu aquele incidente das Torres Gêmeas, né, que abalou profundamente todo mundo, e eu fiquei apavorada com aquilo. Achei que, lembro a comoção que aquilo causou, achando que consequências aquilo traria para o mundo e tal. E aí eu resolvi que já não era mais viável trazer Gary Scott para realizar o nosso projeto. Mas como eu já tinha parte do dinheiro, não tudo para pagar, porque o preço dele era bastante caro, eu resolvi encarar a tarefa. E com o auxílio da literatura que existia na época, estudei o problema e resolvi que iríamos montar a nossa sala blindada. Bem, nesses anos todos de existência desse laboratório, e depois então desse upgrade que foi feito, né, com novos equipamentos, instalação da sala blindada, devo dizer que muitas pessoas colaboraram com esses avanços, né? A primeira pessoa a quem eu devo todo o início do laboratório foi o professor Igor Paca, que foi meu orientador, inclusive, de mestrado e doutorado, que iniciou as atividades de paleomagnetismo aqui no IAG. O professor Francisco Iodo, a professora Elizabeth Pascolati, depois eu que entrei para o grupo, posteriormente o professor Manuel da Grela, e depois vieram esses são meus contemporâneos, né, e depois veio a nova geração. Devo dizer que fui a primeira mulher que assumiu a direção aqui, mas também na área de ciências exatas da universidade. Foi muito desafiador, porque o IAG já era, nessa época, uma grande instituição de renome internacional, fazendo pesquisas de ponta nas 3 áreas.
Ou seja, se colocar à frente de uma instituição como essa é bastante desafiador. Então, eu trabalhei bastante para que o IAG tivesse uma infraestrutura um pouco melhor, principalmente melhorando as condições na parte didática. É claro que esse é um trabalho que é feito numa certa época, depois surgem novas necessidades, novas demandas, e as pessoas que me seguiram também foram se empenhando nesses aspectos, né? E por fim, terminada essa gestão, continuo com as minhas atividades, continuei até então com as minhas atividades de ensino, pesquisa e colaborando em outros caminhos aí necessários, em outras tarefas que o IAG me designou. Então, acho que é isso.